que eu tenho para dizer aqui não tem nada que seja fácil. Infância, por exemplo, ela foi bastante complicada. Eu nasci em São Sebastião do Paraíso, sul de Minas. O meu pai era ferroviário, da Mujana, Estrada de Ferro. Então nós moramos, depois que ele saiu de São Sebastião do Paraíso, ele foi ser chefe de estação em roça, estações de roça. Né? E aí nós moramos em lugares como, por exemplo, Morro do Ferro, Jabuti, Júlio Tavares, Moraes Salles, etc. Quando eu falo roça, não é pejorativo. A nossa vidinha nessas estações de roça era muito boa. Era tranquila. A minha mãe era muito forte, muito ativa. Ela cuidava muito bem da família. Uma coisa que eu gostaria de lembrar é que eu tive uma alfabetização precoce. O meu pai não era um homem instruído, ele não teve oportunidade de fazer cursos, ele não passou do primário, mas ele era um homem inteligente. Então ele me ensinou a ler quando eu era muito menino mesmo, me ensinou as 4 operações fundamentais, que ele usava para me exibir depois para os amigos, olha como ele é inteligente. O que eu lembro muito bem, nesse período muito jovem da minha vida, é que eu peguei a época do começo da Segunda Grande Guerra. O meu pai, como ferroviário, ele recebia, todo dia vinha no trem um jornal para ele, o Estado de São Paulo. E eu comecei a ler o Estado de São Paulo. E comecei a me interessar por essas questões internacionais. Porque eu realmente, eu ficava revoltado quando eu conseguia ler o que o Adolf Hitler estava fazendo no mundo. Eu ficava pensando, mas por que esse sujeito precisa de tanta terra, meu Deus? Não deixa os outros em paz. Tem terra para todo mundo. Deus fez muita. Então eu comecei a me interessar por aquilo, pelo que estava acontecendo no mundo. O Terceiro Reich invadindo tudo, fazendo um morticínio danado, dominando, né? E eu comecei a tomar conhecimento de alguns países, algumas nações. Eu notava muito o que estava acontecendo na Península, na Península Nórdica, né? Noruega. A Noruega me parecia um país assim muito interessante. Prestei muita atenção à França, sempre me pareceu um país muito atraente. E essa admiração pela França é coisa que eu guardo até hoje. Eu posso dizer, sem querer ser pernóstico, que o francês é uma das minhas segundas línguas, né? E aquilo me chamava muita atenção, mas ia me causando uma revolta que ia se entranhando em mim. Eu não conseguia entender, porque desde cedo eu tinha noção do que era justo e o que era injusto. E o que estavam fazendo era uma injustiça muito grande. Então, além de eu ter essa alfabetização precoce, eu tinha muita atração pelas palavras. As palavras, para mim, eram seres misteriosos. E a busca do companheirismo com elas é a história da minha vida. O meu pai era ferroviário. Houve uma época que eu notei que ele estava planejando que eu sucedesse na profissão, virasse
telegrafista da Estrada de Ferro Mogiana, né? Mas, felizmente, isso não deu certo. A minha mãe sempre foi uma lutadora, né? Ela não queria que eu ficasse ali seguindo a tradição. Eu não estou querendo dizer que o emprego do meu pai era ruim, não. Todo emprego é bom e só é vergonhoso aquilo que a gente faz de ruim, né? Então eles chegaram à conclusão que tinham que me mandar para São Paulo para eu ficar na casa do meu avô, o que não era fácil, né? E fazer o curso primário. Eu fui para São Paulo, minha mãe foi comigo, a gente pegava um trem lá no sul de Minas, ia até São Paulo, levava o dia inteiro, aquela viagem. Naquele tempo, as locomotivas eram agressoras, elas jogavam fumaça e fagulha para todo lado, queimava o couro cabeludo, tinha gente que usava um guarda-pó para poder viajar, né? Então, nós fomos para São Paulo e logo no dia seguinte ela foi comigo num grupo escolar muito grande que ficava perto da casa do meu avô, o grupo escolar Orestes Guimarães, e eu fui submetido a um exame. O resultado foi que eu já poderia entrar no segundo ano. Mas eu não sei, deu na cabeça de alguém que que eu não precisava arriscar, tinha muito tempo. E então eu entrei no primeiro ano. Em menos de um mês, dentro do primeiro ano, eu passei de A B, a C, a D. E eu já estava bem alfabetizado, né? Não precisava que me alfabetizassem mais, né? E assim eu comecei a minha vida de estudante no curso primário do grupo escolar Orestes Guimarães, que era um grupo escolar bastante grande. E aconteceu uma coisa muito boa para mim, que quando eu cheguei ao terceiro ano do curso primário, eu encontrei uma professora chamada Dona Alice Martins. Dona Alice Martins marcou minha vida. A influência dela foi muito boa. E ela era de uma família bem colocada, né? Tinha uma casa muito bonita perto do grupo escolar Orestes Guimarães, e eu comecei a conviver muito com ela. Ela me levava para casa, me dava lanche. Hoje eu sei. Às vezes penso, mas por que aconteceu isso? Dizem que Deus dá a cada um de nós um anjo da guarda. Mas eu recebi esse anjo da guarda de corpo presente. E eu, que não era nada burro, fiquei depois. Eu percebi que ela me dava uma atenção que ela não dava para os demais alunos. Hoje eu penso, foi uma questão de sensibilidade. Ela percebia que eu era um menino carente. Isso de ser menino carente não é novidade. Isso tem menino carente até na minha casa tem, né?
Então, ela me dava uma atenção que hoje eu me lembro dela com muito carinho, muita saudade. E veio o 4º ano primário, e nós descobrimos com muita alegria que a dona Alice Martins tinha passado o 4º ano com a gente. Ela era uma mestra valorosa. E assim nós acabamos o curso primário. Eu, sem fazer nenhum curso de admissão nem nada, ela me levou diretamente ao Colégio Alfredo Pucca, um dos melhores de São Paulo, para eu prestar lá o exame de admissão. Isso é uma das características da minha vida. Eu nunca fiz nenhum curso preparatório para nada, eu fui sempre direto. Então eu voltei para Minas Gerais, para o ginásio paraizense, que era da minha terra de São Sebastião do Paraíso. Minha mãe foi me matricular lá. Nós fomos atendidos pelo irmão Amadeu, tinha apelido de Dedeu, e vivia sorrindo. Eu sabia por quê, porque ele tinha um sorriso muito bonito. Então, né? Então, a minha mãe, por acaso, disse a ele, olha, o Wagner está acostumado a ganhar primeiro lugar. Ele deu aquele sorriso bonito e disse, mas aqui é muito difícil. No fim do primeiro mês de aula, eu saí na cabeça de uma lista de 59 em primeiro lugar. E nunca mais perdi. Eu hoje, às vezes, fico pensando por que eu dava tanta importância de ganhar o primeiro lugar. Era para mim? Não sei se era para mim. Eu acho que era uma maneira de mostrar gratidão aos meus pais, que lutaram muito para me sustentar em escolas. No ginásio paraizense, começou a minha adolescência. Porque em São Paulo eu deixei a infância. Peguei a adolescência já em São Sebastião do Paraíso. E comecei a obter destaque. Eu me destaquei como aluno. Fui coroinha. Fui presidente da Cruzada Eucarística, presidente da Congregação Mariana, presidente do Grêmio Estudantil, redator do jornalzinho do colégio. Eu, então, ia embarcando tudo, né? E para mim não era difícil, eu tinha condição para fazer isso, eu sentia que tinha condição. Conheci um professor que era da Faculdade de Direito, professor Domingos Félix de Souza, meu grande amigo, padrinho do meu primeiro filho, aliás, do segundo. Ele era um poeta de muito valor. Às vezes eu ia para a casa dele, a gente jogava xadrez, conversava, e ficamos muito, muito amigos. E na faculdade de Direito, ele era o professor de Direito do Trabalho. Eu não sei porquê, se foi uma afinidade já que começou com o direito do trabalho, porque é uma coisa do povo, de pessoas que estão trabalhando para cuidar da própria subsistência. Nós ficamos muito amigos. E foi através dele que eu comecei a interessar pelo direito do trabalho. Não precisou fazer muita força, não, porque eu estava querendo ir para aquele rumo mesmo. Quando eu vim para Brasília, eu já era advogado.
eu vim para ficar com o Jânio Quadros. Eu cheguei aqui um dia antes que ele tomasse posse. E aí fiquei, nunca mais saí. E esse capítulo do Jânio Quadros é um negócio importantíssimo na minha vida. Quando o Jânio Quadros renunciou, eu tinha um amigo na Procuradoria da Justiça do Trabalho, que é uma pessoa muito boa, muito correta, que ele me levou para lá, para a Procuradoria da Justiça do Trabalho. E então eu comecei a firmar. Acabei fazendo um concurso Dessa vez eu não passei em primeiro lugar. A gente não pode vencer todas, né? Mas consegui ter uma boa colocação. Comecei a trabalhar sem favoritismo nenhum, favorecimento nenhum. Eu fui nomeado procurador do trabalho adjunto. Eu fiz o concurso, passei. Não consegui ser lotado onde eu queria, que a concorrência era muito brava, mas eu consegui ser lotado em São Paulo, que foi onde eu escolhi. Eu tomei posse como procurador-geral da Justiça do Trabalho, quando o ministro era o doutor Fernando Lira. Quando ele deixou o ministério para ser substituído por outro ministro, ele me demitiu junto com o pessoal do gabinete dele. O que não era o caso, eu não era do gabinete dele. O presidente Sarney me nomeou de novo. Em 3 dias eu voltei ao cargo de procurador-geral. Aí o procurador, o ministro da Justiça, não era mais o Fernando Lira, que ele tinha saído, era o doutor Paulo Brossard, uma figura respeitabilíssima da nossa República, pelo qual eu tinha o maior respeito. Eu, em 88, eu fui indicado pelo presidente José Sarney para ser ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Isso aí tem um modus faciendi que o presidente indica, o indicado é sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Se aprovado, ele nomeia. Bem, então eu passei por isso. Eu fui sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. E fui aprovado por unanimidade. Tomei posse no dia 22 de setembro de 1988. E aí fui subindo, né? A trajetória normal. Você entra como ministro, sobe um pouco mais, você vai ser o corregedor-geral da Justiça do Trabalho, depois você vai ser o vice-presidente, depois você vai a presidente. Eu passei por todo esse caminho. Como corregedor-geral, eu passei a correr todos os tribunais regionais, né?
botar tudo em ordem. E fiz um trabalho normal, era sempre muito bem recebido em todos os lugares. Como corregedor, eu fiz questão de correr todos os tribunais regionais. Isso foi bom, porque eu fiquei conhecendo como funcionavam os regionais. Os regionais ficaram sabendo como é que eu funcionava, né? E foi muito útil para a Justiça do Trabalho. Houve um período conturbado, que não sei de onde tiraram essa ideia de pregar a extinção da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é a justiça mais perfeita que há no Brasil, a que mais atende pessoas. Não sei de onde. Começou isso aí, correr para cá, ser comentado aqui, ser comentado ali, e eu acabei me aborrecendo. Então nós estávamos no almoço, no tribunal, e eu conversei com 2 colegas que estavam na minha mesa e propus o seguinte: vamos fazer uma reunião para colocar a nossa posição em face desse processo aí de extinção da Justiça do Trabalho. Mas eu já disse como é que é para ser feito. Nós vamos fazer o seguinte: ninguém vai falar em teto salarial, que era o que mais se discutia na época. Ninguém vai citar ninguém nominalmente. Nós vamos examinar ideias. Então fizemos a sessão. Eu fiz a minha fala, tudo por escrito, não desviei uma vírgula que fosse. O ministro José Luiz Vasconcelos, que já morreu, também fez a mesma coisa. O ministro Ronaldo Leal, também, que já morreu, fez a mesma coisa. Eu tinha convocado a imprensa, tudo, né? Porque a gente tinha que se manifestar. Que história é essa de vir extinguir a Justiça do Trabalho? A troco de quê? Que benefício que isso vai ter? Não tem benefício nenhum. Só seria ruim para a população. Porque a Justiça do Trabalho, ela é uma justiça cidadã. Os tribunais do trabalho são muito importantes para a organização social, para a distribuição correta de riquezas, de direitos e de tudo mais. O povo que não guarda sua história não cuida do presente, nem prepara o seu futuro. É um povo que fica desfibrado. Tudo que nós temos é construído sobre a nossa história.